Passamos neste momento para o 16º painel com o tema Fé Pública na Sociedade da Informação. Como moderador do painel, convidamos o professor da Universidade Uninove, Dr. Sérgio Vitor. Bom dia a todos. Muito obrigado, Maria, pela apresentação. Para mim, é um motivo de renovada satisfação estar aqui em Frankfurt, onde eu pude estudar, graças ao meu querido amigo, organizador deste evento, Ricardo Campos, aqui pela Universidade de Frankfurt, em nome de quem eu cumprimento a todos, mas não quero deixar também de cumprimentar o Dr. Rony Preuss, diretor da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e alguns outros diletos amigos que aqui estão, que eu cumprimento todos na pessoa do ministro Ribeiro Dantas, assim como cumprimentar o senador Efraim Filho, o deputado Hugo Mota, e vários outros amigos, sintam-se todos abraçados. Sem mais delongas, eu quero começar esse primeiro painel do dia de hoje, o último dia do evento. Aliás, amanhã temos também correção de trabalhos, apresentação de trabalhos de pós-graduandos, mas o último dia de palestras. O evento é um sucesso. Quando a gente chega ao último dia, a gente já pode dizer com tranquilidade que é um sucesso. Cumprimento o Sidney Gonzalez, que sabe o quão difícil é fazer eventos, né, Sidney? E no último dia a gente já pode dizer do sucesso com o evento. Então, parabenizo de público o professor Ricardo Campos e o professor Rony Preuss pelo belíssimo evento realizado, que deixou a todos nós tão felizes de estarmos aqui nesse congraçamento. Bem, o painel de hoje se intitula Fé Pública na Sociedade de Informação. Os palestrantes são o ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa apresentações. O Lionel Galies, presidente da União Internacional dos Notários, e a Gisele Oliveira de Barros, presidente do Colégio Notarial do Brasil, minha dileta amiga também. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Lionel Galies para a primeira apresentação. Bom dia a todos, é uma honra e um prazer fazer aqui nesta conferência. Infelizmente não falo brasileiro, portanto falarei em inglês. The exercise of the natural profession has... Senhoras e senhores, já que os idiomas da conferência são português e alemão, uma palestra proferida em inglês não será traduzida. Muito obrigada. Interrompemos os trabalhos. Have a perfect confirmation next month in... Senhoras e senhores, o idioma da conferência, os idiomas da conferência são alemão e português, de maneira que uma palestra em inglês não será traduzida. Lamentamos, interrompemos os trabalhos. Com licença. Word, but of course we are completely different. And for us, civil notaries, it's very important to have secure ways of drawing up, authenticating, using, transmitting public authentic instruments electronically, and also to use electronic signatures. Those are digital tools now well known and widely used in Europe. Thus, the digitalization of notarial acts is no longer a challenge, not even an option. It's a given fact. In addition, a look at notarial practices in the digital sphere over the last 20 years show that the digitalization of notarial instrument has not altered the authenticity. Public authorities and notarial bodies, notarial chambers, college, all the notarial organizations have preserved the specificity of authenticity by enshrining the neutrality of the instrument support. In other words, the equivalence between the traditional authentic instrument on paper and the one under an electronic format. The authenticity is indeed preserved when the authority behind the notarial instrument remains a public official appointed by the state, and when the legal certainty
of notarial instrument is backed up by a technical certainty. By contrast, the real challenge today is the notarial instrument with online appearance, with remote signing, allowing clients to appear before the notary by means of a complex video conference system. The issue is surely no longer whether an act involving online appearance, remote signing, can be performed, but how it can be performed with all the guarantees that are typical and necessary for the exercise of the notarial profession. In Europe, the application of European Commission Directive number 1151, dated of 2019, on the incorporation of companies online, obliges notaries to propose solutions that comply with the European rules, that allow you to sign the bylaws of the companies and incorporate the companies online remotely. But of course, those regulations must also respect the fundamental principles of the notarial function. The European states have proposed different solutions to enable the clients to appear online. But it remains, however, a challenge for many European notariates to implement this regulation. It's no longer an issue with what I may call the classical electronic authentic act, which is signed in an office with your client in front of you, with a physical presence. It can be considered as a great success. If I give you an example in my practice, it's been maybe 5 years that I haven't signed a paper document in my office. All the deeds have been signed in electronic form. I know we have about 30 million of contracts in the electronic archives of the High Council of Notaries of France. Most of the title deeds of French citizens on real estate are in electronic format. I took the example of France, but of course there are different sort of electronic authentic act in Europe, depending of national regulation. All of them are, however, governed by the same principle, as I said, of technological neutrality imposed by European Directive of 1999. So according to this technological neutrality, according to this principle, the notarial act can be drawn up and signed electronically, subject to compliance with both internal, national regulation and European regulation. Regulation that apply to the way you establish and the conservation also of the act. For instance, in France, before we had electronic contract, we had a legal obligation to keep the notarial act 75 years. Even before it was 100 years. Now it's 75 years. And when the High Council of Notaries decided to implement the regulation, we made the decision to keep the contract indefinitely with an unlimited guarantee of conservation in time. So this principle of technical neutrality must guarantee that the notarial act in electronic form keep all its traditional qualities. The date is certain, the probative force, even the enforceable force in some jurisdiction, which is the case of France. It's not the case of every country in Europe.
But for instance, a French notarial contract is directly enforceable before it can be enforced, like a court order. You don't need to seek the confirmation of the executive enforceable strength by any proceeding before a court. And there are no difference between electronic notarial contract and deeds act. The English language is not the best to describe what is obvious in all Latin languages, an acte notarié. And no difference, as I said, between electronic and paper. And we realized that electronic contract gives even more efficiency to our activities as notary because it can be communicated even more easily than paper. But it remains important that we have the highest level of security so that there is no doubt in the mind of anybody that a notarial deed has the same probative value, the same strength as a document on paper. So as a French notary, of course, I insist a lot about that because France was the first, French notaries were the first legal profession in Europe to digitalize. It was 15 years ago. In my speech, it's written 10 years, but I've checked. The first electronic act have been signed in 2007. So it's a long time ago. And know everything from the start to the finish, from signing to archiving, everything is done electronically. No paper involved at any steps. And of course, that includes also the transfer of document to the land registry. At the same time, we had implemented all the facilities, because it's huge facilities, to keep those millions of electronic acts. We had also a project with the French tax department. In France, the land registry is monitored by the Minister of Finance. It's different from country. Here in Germany, it's by courts. In France, it's by tax department. But anyway, we have implemented at the same time all the channels to transfer electronically, of course, in a very safe way, the contract so that we can be registered in real time in the land registry. And the first authentic act was signed before official in 2007, and the first in the notary office, the first one, it was in 2008. So it's 15 years. Now, electronic signature, electronic contract are very widespread in Europe and all over the world. Technical solution are sometimes different, but in general, secure signature is available to notaries and is managed usually, and that's my advice as President of the Union, by the National Chamber, or the equivalent, because National Chamber has different name depending on the country. In your case, it's Collegio. And in France, it's not called chamber, it's High Council, but it's the same. That's the notarial organization in charge of supervising the profession at the national or federal level. And we advise at the International Union of Notaries that the whole system, the digital system, remain in the hands of the profession. Because we must keep the control. We must keep the control of our tools. And there is also another aspect, which is an aspect of sovereignty, because we are public officer. So there is another advice, which is to keep all the data in the country, not to have them in another country. Of course, nowadays the United States provide many solutions, but it's much better to keep, because they are public documents, to keep it in all land. Beyond France, in Europe, there is electronic acts are very widespread in Belgium, in
Czech Republic, where I was last week for the 30th anniversary. In Estonia, all the Baltic countries are very advanced. It's very well known. They have built a reputation around that. In Germany, of course, here, in Italy, in many contracts. If I take, for instance, the case of Estonia in the Baltics, the e-notary system is a full online environment that allows electronic communication between notaries and the state, and between users and notaries. And the system, as I said, is owned and managed by the Chamber of Notaries. The e-notary is an everyday tool for every notary in that country, in Estonia, that helps them to acquire information from different public databases that they use to prepare to draft their contract, to send those contracts to, once they are signed, to different registers, and to monitor the whole process of from the drafting, collecting documents, signing, to the registration. And because it's owned by notaries, that's another mean of control, it can only be used by notaries and their employees, of course. A notarial chamber in Europe also ensures the digital conservation, as I said, an archive of all notarial authentic acts. So in France, for instance, the High Council of Notaries has a subsidiary called ADSN, which means Association pour le développement du service notarial. Maybe it's quite clear, even because it's a Latin language, it's sometimes very similar to Brazilian. So that's the Association for the Development of Notarial Services, and it's a subsidiary 100% owned and controlled by the High Council of Notaries. We have 500 people working there. It's a digital factory. It's very important. More people work there than in the High Council of Notaries itself, which employ only 100 people. And this is the subsidiary that operates the facilities to guarantee this very high level of safety. In Germany, the legislator has given this mission of keeping contract to the German Federal Chamber of Notaries, Bundesnotarkammer, which maintain also the electronic archive of authentic act. It began in 2022. And the document can only be stored and accessed and read by notaries for a period of 100 years. So a very long time is important to bring safety and legal certainty. And it's stored in data centers which are located here in Germany with very high standard of safety. In Czech Republic, since September 2021, it is mandatory that all notarial acts can be uploaded to the data center governed by the notarial chamber again. The same day the contract is signed. Most of the time it's in real time. Once it's signed, it's immediately stored within those databases. Just as a conclusion on the electronic authentic instrument, the classical one, the one signed with your client in your office, we can say that it has not altered at all the relationship between the notary and his client, but on the contrary has strengthened and given of us a more modern image, of course. Very often in France, notaries were the reference in the imagination of people were the novels of the 19th centuries with dust in the office, like in Honoré de Balzac novel, for those who know them. Now with, of course, the electronic contract, it gives a very different image. And compared, for instance, with lawyers, who in France, most of the time, are still using paper. Very often we have contract with lawyers and notaries in the same room. Of course, clients make the comparison between them. That's just to tease the lawyers, because I suppose there are some lawyers in the room, probably. But that's only in France. I don't know how it is in Brazil. Then let's go to the second and last part of my presentation about remote signing of notarial instrument with online appearance.
and it's a challenge. In Europe, it's already possible in several countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Estonia, France, Germany, and Spain. In many of us jurisdictions, it became compulsory because notaries are in charge of signing of bylaws of company and incorporation of companies. And according to the European regulation, it's compulsory to offer these services, all services. In France, most of the time, notaries don't deal with companies. You know, we have many things in common. We share the same DNA of public officer, independent, named by the state, but with common status. The field of material competence are very different depending on the country. So in Belgium, it's allowed for incorporation of legal entities and power of attorney. In Estonia, for almost all acts. In France, it was allowed for every contract during the emergency period of pandemics, but now it's limited to power of attorney. In Italy and Spain, in Germany as well, it's for the online incorporation of limited liability companies, because the European regulation mentioned only limited liability companies because it's the widespread type of companies. Of course, as you can imagine, like anywhere else in the world, the COVID-19 pandemics and also the global development in information technologies have accelerated the use of those technologies in almost all fields. And for these reasons, notaries all over the world, and not only in Europe, have needed to develop solutions enabling the profession. You know that perfectly because you have first-hand experience, and we'll have a brilliant presentation of the know-how of Brazilian notaries in Brasilia during a symposium in November. And it's important for us at the International Union to show to those who have not yet made this step that it's possible and it brings many benefits, not only to the profession, but also to the citizens, to the businesses, to the state, because everything that provides a better legal certainty prevent litigation, bring trust, and of course, that's precisely the idea behind our legal systems of continental law. Prevention of litigation is better than dealing with the problem afterward. That makes some difference between the principle, the basis of our system compared to common law jurisdiction, of course, where lawyers are very efficient and powerful. But in our countries, it's very important to prevent litigation, to have a safer environment. This is the reason why, because when you are not a lawyer, authenticity is a very abstract concept, not that easy to explain. And if you want to use other words to describe the same reality, I think the best way to define our profession is to describe us as a preventive justice institution. And if you take the example of all history in Paris, when notaries have been created in 1270, so it's 705 years ago, we were judges, but with a competence for private matters and contract, no contentious matters. And that's the idea. We are kind of judge of non-contentious matters with the idea of preventing litigation. And in Brazil, there will be this symposium about electronic instrument that we are dealing with this morning, but also another symposium about dejudiciarization, which is the transfer of non-contentious matters from court to notaries, which is, we call it a mega trend in Europe. So that's something we will share during this General Assembly in Brasilia. So, of course, you need to keep that in good order, in good shape, so that there is no
decrease of the high level of legal certainty, which are the very purpose of our profession. And for this reason, the International Union of Notaries, the UNL, has issued guidelines to complement, of course, our general principles, to give more specific advice about new technologies, to make the best use of it with specific focus on the way it's used by a profession, so that it keeps the high level certainty, which is the very definition of our contract. And compliance with those principles is a guarantee of trust from the public and the business actors. So I give you, and this will be my conclusion, the 10 recommendations of those guidelines adopted by our union. So first advice, whatever digital identification system is employed, it must not operate to the exclusion of the notary direct and personal verification of the party's identity, even in the case, of course, of remote signing, online appearance. So that's the true challenge of remote appearance, of course. The second principle is that the notary must remain solely responsible for the identification of the parties, even if he decides to proceed with the aid of other services. He must have the ultimate liability for identification of the parties. Third principle, an IT platform provided by the government or approved by the notarial institution must be used for online interaction with the parties. And the platform must ensure the confidentiality of personal exchanges, as well as secure and clear interaction. It must strictly comply with professional secrecy and all data protection standards, particularly with regards to the cross-border transfer of service data. Fourth principle, in view of the public function performed by the notary when drawing up an authentic act, the platform used must be public, and where this is not possible, the use of private platform must be evaluated with great care, especially with regard to the security of sensitive data transmission and the secure management of the video conference. Fifth principle, wherever possible, in order to ensure legal compliance and security of sensitive data, the platform should be managed or supervised directly by the notariate or established expressly for this purpose. Six, the notary must have power, when any doubt exists, to refuse to drop a remote authentic instrument. That is ultimate liability. Seven, the impact of the introduction of the authentic instrument with online appearance, with remote signing, on rules governing the territorial competence of notaries must be considered. It's a sensitive issue. I can imagine in a federal country like Brazil, it's not the case in France because we have a national competence, but even in a unified jurisdiction like Italy, we have territorial competence. So that's something that must be taken in account. The access to the online appearance system should be given to all citizens, resident and non-resident. For instance, in France, we have 3 million citizens living abroad. And very often, we demand power of attorney notarized in authentic form. And when you have a citizen of your country living in the middle of the Middle West or in a remote city of Australia, you cannot ask him to provide a neutral contract because it doesn't exist in the place where they live. So you have to offer them another solution. 9, the system should be reliable, but also easy for everyone to use, easy to access. 10, and last, the use of remote appearance system should be limited to authentic instruments which, because of their unilateral or constitutive nature, does not give rise to conflict of interest. That's a set of principles which can be already, of course, improved by the progress and observing the practice. And that's the reason why I find very interesting to have this symposium during which you will present the Brazilian system, and all the members gathered from all over the world will be very
will take great care to observe all the details of the implementation in Brazil, because it will have to learn lessons from every example. And I know that you have been very efficient in implementing your models. So we are very keen to learn more and to have lessons from your experience. So in conclusion, the identification of the parties has to remain under the responsibility of the notary. The various technical solutions adopted should support the activity of the notary, who is ultimately responsible for the identification and guarantee of his notarial act. And the verification of capacity, free consent, the provision of advice remain fundamental elements of the practice and exercise of the notarial profession. If there is the slightest doubt, the notary has to be able to refuse to conclude the act by video conference. And notaries and notarial institutions must show that the notarial function cannot be substituted by technological procedures. The human factor remain fundamental, remain central. And of course, soon I think we'll have to have such kind of event focused on the consequences of artificial intelligence, because of course it brings new challenge. Could we be replaced by AI, and what is the share which cannot be given up? What is the share of a man that we cannot give up, because it's necessary to provide the legal certainty to the whole system. And we must provide, because we are practitioners, concrete answers to those questions, and concrete answer to the expectation of the public, to the demand for data security, with an offer, with a system that reflects our role as guarantors of legal certainty. Finally, just to sum up, the great challenge that awaits us is to remain notaries with strong ethical values and practicing, carrying out our work in a way that is useful to the development of the country and the service of the citizens. Thank you for your attention. Quero agradecer imensamente a palestra proferida pelo Dr. Lionel Galliès. É interessante um tabelião de Paris mostrar a importância da resiliência, ou melhor, a resiliente importância da atividade notarial e da pessoa do tabelião. Numa cidade antiga e complexa como Paris, e compartilhando esse conhecimento conosco, brasileiros e alemães, que também se fazem presentes aqui na sala. Bem, muito obrigado pela palestra, congratulations. Sem mais delongas, eu passo a palavra à presidente do Colégio Notarial do Brasil, doutora Gisele Oliveira de Barros. Bom, bom dia. Cumprimento todos aqui presentes, agradeço a organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rony Duarte, Dr. Ricardo Campos, os magistrados aqui presentes, os membros do Legislativo e o ministro Salomão, nosso Corregedor Nacional da Justiça. Antes de começar aqui a minha apresentação, para falar sobre a fé pública da atividade notarial na sociedade da informação, eu fiquei pensando aqui sobre a palestra de ontem do ministro Noronha, quando, se antes, e alguns anos atrás, seria inimaginável a associação da tecnologia à atividade notarial. E ontem foi citado pelo ministro Noronha o e-notariado como exemplo de contrato eletrônico. Então, é com muito orgulho que nós, aqui da diretoria do Colégio Notarial, fizemos a transformação da nossa atividade, a transformação digital da nossa atividade com a nossa plataforma do e-notariado. O e-notariado tem somente 3 anos e meio, é uma plataforma que entrou em funcionamento em maio de 2020, durante a pandemia, que vinha sendo construída há algum tempo junto com a Corregedoria Nacional, mas que
teve o seu impulso final na pandemia, para que fosse possível a prática dos atos notariais à distância. Hoje, 3 anos e meio depois, 100% dos atos notariais são praticados digitalmente na plataforma eletrônica do e-notariado. O e-notariado é uma plataforma única, nacional, no Brasil, que é um país continental e com grandes diferenças econômicas e sociais, bastante acessível dos dois lados, né, nas duas pontas, tanto para um notário, porque existem cartórios, notários de diferentes tamanhos no Brasil, e para que o notário tenha acesso à plataforma do notariado, ele só precisa ter um computador e o acesso à internet, e para o usuário, que ele só precisa ter um certificado digital, que é emitido gratuitamente para o cidadão, um certificado notarizado, ou ele também pode usar um certificado ICP Brasil. Dito isso, o tema da nossa palestra aqui, que é como funciona a fé pública notarial nessa sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade da informação. O termo sociedade de informação surgiu no século XX, no momento em que a tecnologia teve grandes avanços e diz respeito a essa nossa sociedade atual, onde a informação se tornou uma ferramenta de fácil acesso e essencial para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Calma aí. A partir do desenvolvimento da humanidade, na medida em que a tecnologia teve grandes avanços, principalmente após o boom das telecomunicações e da informática na década de 70, a sociedade apresentou novas condições para os processamentos de informações. E assim, na década de 90, os debates se aprofundaram muito e surgiram os termos sociedade de conhecimento e sociedade da informação. Muitas vezes, esses dois termos são usados com a mesma conotação, embora há quem diga, quem considere, que sociedade do conhecimento está mais relacionada com a vertente econômica, enquanto sociedade da informação se prende às complexas redes de comunicação e potencialização das trocas de informações. A diferença entre conhecimento e informação é grande, e os conceitos não devem ser confundidos, porque não podemos dizer que conhecimento seja informação, ou, ao contrário, que informação seja conhecimento. De qualquer maneira, os tomadores de decisões em todo o mundo notaram que a informação estava desempenhando um papel cada vez mais central na vida social, cultural e política das pessoas. Tendo como objetivo promover a inovação tecnológica, a sociedade da informação visa tornar os processos de comunicação cada vez mais ágeis e eficientes. A informação assume uma importância crescente e é um diferencial de sucesso, porque o turbilhão de acontecimentos externos e o enfrentamento das novas situações que surgem e são criadas pela sociedade torna a informação como fundamental para a descoberta e introdução de novas tecnologias e para a exploração de novas oportunidades. A sociedade da informação trouxe consigo benefícios e desenvolvimentos culturais, sociais, econômicos e, sobretudo, liberdade de expressão e comunicação. A sociedade da informação é essencialmente informática e comunicacional, ou seja, ela é muito informatizada. E os principais desafios para a compreensão desta sociedade dizem respeito às novas instabilidades e novas incertezas. Essas instabilidades criaram e criam inseguranças ocupacional, econômica, financeira, política e social. Mas, afinal, quando eu estava estudando esse tema, eu me perguntei, afinal, o que é informação? O termo informação é descrito como os dados estruturados, organizados e processados, apresentados dentro do contexto que os tornam relevantes e úteis para a pessoa que o deseja. Então, informação significa dados processados sobre alguém ou alguma coisa e serve para divulgação, compartilhamento e assimilação de conhecimentos, emoções e intenções.
A capacidade de processar informações e transmiti-las entre os seus semelhantes é um dos grandes elementos que diferencia o ser humano dos outros seres vivos habitantes da Terra. E qual foi o impacto dessa sociedade da informação na atividade notarial no Brasil? A sociedade da informação, dentre muitas outras mudanças, transformou a maneira de se comercializar bens e serviços. O desenvolvimento tecnológico decorrente do uso da telefonia, seguida da invenção do fax, dos computadores, dos celulares e de tantas outras criações tecnológicas ocorridas nos séculos 20 e 21, fez nascer a chamada Revolução Informacional, que trouxe o aprimoramento dos meios de comunicação e possibilitou o acesso coletivizado da informação e a interoperabilidade desta rede informatizada. Nesta revolução informacional, a atividade notarial brasileira se mostrou presente e inovadora, servindo de exemplo, como falou e explicou aqui agora há pouco tempo o presidente Leonel, para os 91 países que fazem parte da União Internacional do Notariado Latino, associação internacional que reúne todos estes países que adotam o sistema do notariado latino como brasileiro. O e-notariado marcou a transformação digital da atividade notarial no Brasil e a introdução da tecnologia para a prática de todos os atos notariais com o e-notariado. Com o e-notariado, ressignificamos a atividade notarial brasileira associada ao uso da tecnologia. A atividade notarial, constitucionalmente garantidora da segurança jurídica, encontrou na tecnologia uma aliada para essa transformação e para essa ressignificação. A função notarial existe há mais de 4 séculos no Brasil e consiste na direção imparcial da vontade das partes, formalizando a vontade das partes de acordo com a lei, para que atinjam sua finalidade e conformidade. Talvez essa imparcialidade aqui seja o grande diferencial entre a atividade notarial e a advocacia. Afinal, a imparcialidade resulta da fé pública, que é parte da soberania estatal. A atividade notarial ela goza no Brasil e no mundo de elevado grau de credibilidade na nossa sociedade e é fundamentada em forte arcabouço jurídico legal que lhe reveste de atributos que garantem maior segurança a todas as relações jurídicas, pessoais ou patrimoniais, que sofrem a sua intervenção. No contexto da sociedade da informação, percebemos que a sociedade não é um elemento estático, mas, muito pelo contrário, está em constante mutação e, como tal, está inserida num processo de mudança em que as novas tecnologias são os principais atores. Dentre as várias ferramentas tecnológicas surgidas e colocadas à disposição da humanidade, que foram utilizadas por nós notários para conduzir essa transformação digital da atividade notarial no Brasil, destacamos a blockchain e as suas inúmeras possibilidades. E como funciona a blockchain e a atividade notarial? A blockchain surgiu há mais de uma década como a tecnologia por trás dos bitcoins. Mas, ao longo do tempo, diversas outras aplicações surgiram para essa tecnologia. E o que é a tecnologia blockchain? É um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede. Uma rede blockchain armazena dados em blocos, interligados numa cadeia. Estes dados são cronologicamente consistentes, porque não é possível excluir nem modificar a cadeia sem um consenso da rede toda. Como resultado, é possível criar um ledger. O que é um ledger? Ledger é o principal arquivo do computador para registro e totalização de transações econômicas. E esse ledger é inalterável ou imutável. Uma blockchain é uma rede pública, descentralizada e imutável, que registra as transações feitas pelos usuários. Sua tecnologia permite que regras sejam criadas e controladas pelos próprios usuários.
Para que uma informação seja inserida em uma blockchain, os participantes desta rede, chamada de nós, precisam concordar que ela é verdadeira. A partir deste momento, ela, informação, fica registrada em todos os computadores, da forma como foi inserida e se torna permanente. Os notários brasileiros oferecem à sociedade os benefícios da tecnologia da blockchain, que está na base e na estrutura do e-notariado, construído desde o seu início, utilizando essa tecnologia, num banco de dados próprios, o qual nós chamamos de NotarChain, que é uma rede de tipo permissiva e tem nós identificados, os notários, e não anônimos, como as demais blockchains comuns. A esses nós, exercidos por cada um dos notários, e ao elemento tecnológico da própria blockchain, agrega-se a fé pública notarial. Após 3 anos e meio de notariado, e mais de 2 milhões de atos praticados na nossa plataforma, qual o próximo passo do notariado brasileiro? Além de todos os atos que nós já oferecemos e que estão disponíveis para os 8.500 notários do Brasil. Hoje, os notários brasileiros já podem oferecer smart escrituras, que são smart contracts, ou contratos inteligentes. Contratos inteligentes lavrados por um agente dotado de fé pública, ou tabelião de notas. As smart escrituras garantem a auto-executoriedade dos contratos, com a segurança da fé pública notarial e a tecnologia utilizada num ambiente seguro, fornecida pelos próprios notários na nossa plataforma do e-notariado. Contratos inteligentes são programas que se executam de forma automática, assim que certas condições acordadas previamente pelas partes são atendidas. Nestes contratos, não há necessidade de intermediários para garantir a execução das cláusulas ou a caracterização do seu inadimplemento. Todo o processo é feito de forma automática, por códigos de computador que executam as regras pré-definidas pelas partes. Assim que os contratos inteligentes são publicados ou inseridos numa rede blockchain, não é mais possível alterar ou manipular as disposições contratuais. Em outras palavras, não é mais possível qualquer modificação unilateral somente por um dos contratantes. Os contratos inteligentes são criados com o uso da tecnologia blockchain, e todas as cláusulas contidas são gravadas nessa rede. Uma vez publicado, não é mais possível alterar ou manipular as disposições contratuais. O papel da tecnologia blockchain é garantir que estes acordos aconteçam de forma segura e verificável, e sem manipulação para benefício próprio ou para fraude. No caso específico dos notários brasileiros, iremos nos valer da nossa NotarChain, da nossa tecnologia de blockchain, já constituída e operacional, como eu disse, desde o início da plataforma do e-notariado. Estes contratos inteligentes, quando formalizados por tabeliões de notas, profissionais dotados de fé pública, são chamados de smart escrituras, ou escrituras inteligentes. Na sociedade da informação ou informacional, essa que nós vivemos hoje, acreditamos que os notários voltaram e podem voltar à sua origem. O contrato inteligente, formalizado por um tabelião de notas, ele representa a volta do notário à origem da atividade, aos primórdios da nossa atividade, a atividade dos velhos escribas. O notário que atuava na atividade, no ambiente que as pessoas eram iletradas, até analfabetas, que não conheciam as leis, muito menos o direito, se mostra agora também necessário, onde as pessoas não dominam a linguagem da programação e também não têm um acesso seguro à tecnologia da blockchain. E as leis específicas que querem utilizar ou fazer constar nas suas smart escrituras. Quando pensamos na evolução da nossa atividade, neste momento, notamos a reabilitação de conceitos antigos. Se a evolução da humanidade, dos sistemas, da sociedade, é chamado de movimento espiral, o que estamos vendo é o retorno do movimento circular, no qual persiste a necessidade da existência de um intérprete confiável para a vontade das partes, capaz de formalizar juridicamente esta vontade, mas agora com o uso da tecnologia.
Se antes, para o exercício da atividade do escriba, era necessária a escrita comum, a alfabetização, agora é necessário o domínio da linguagem informacional. É necessário o domínio da programação específica dos smart contracts, disponibilizada de uma maneira acessível e democrática no ambiente seguro do e-notariado. Portanto, a evolução da tecnologia é uma espiral que recuperou os velhos conceitos e princípios da atividade notarial. Inúmeras serão as possibilidades de utilização da Smart Escritura no futuro, sendo certo que estamos ainda no início de uma grande transformação e revolução que acrescentará à atividade notarial a tecnologia, mas que em nada mudará a essência da atividade dos notários, que, como disse o presidente Leonel, sempre é e sempre será garantir a identificação das partes, a verificação da capacidade para a prática daquele ato e a livre manifestação de vontade das partes por contrato. Obrigada. Obrigado, doutora Gisele Oliveira de Barros, pela brilhante palestra proferida, trazendo questões novidadeiras dentro do tema geral do painel. E, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Corregedor Nacional de Justiça do Brasil, um homem admirado por todos nós, professor de todos nós, Luiz Felipe Salomão. Quero registrar também a presença, ministro, antes do início da sua fala, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que chegou agora para nos prestigiar. Bom dia a todos. Bom, não tive reciprocidade no bom dia, né? Bom para acordar, porque esse horário, com o fuso horário também. Então, eu quero agradecer muito o esforço que fizeram para estar aqui nesse nosso painel, onde vamos discutir alguns pontos dessa sociedade da informação. Tivemos aqui agora alguns esclarecimentos sobre o funcionamento internacional do sistema notarial, muito interessante, por conta do presidente da União Internacional dos Notários, o Dr. Leonel. Espero que ele não possa compreender minimamente o que nós estamos falando aqui, porque ele não fala português, né? Mas compreende alguma coisa. Quero cumprimentar também essa exposição que fez a presidente do Colégio Notarial, a doutora Gisele Barros. É motivo de orgulho para o Brasil ter um sistema onde é referenciado pelo mundo todo, e agora o esforço do notariado para avançar no uso da tecnologia. Eu quero te cumprimentar por isso, também dizer da alegria que temos de poder participar desse trabalho junto com os notários, por intermédio da Corregedoria. Está aqui a juíza Carolina, que atua nisso junto comigo lá no Conselho Nacional de Justiça. A coordenação do Sérgio Vitor, agradecer pelas palavras e pela generosidade. Nós já trabalhamos juntos em vários eventos. Quero agradecer também essa condução tranquila. Me permitam, antes de falar um pouquinho sobre o tema que nós vamos abordar, e eu vou fazê-lo de maneira um pouco mais genérica, porque a ideia do seminário como um todo é dialogar as novas tecnologias com a atuação judicial, e eu vou apresentar um pouquinho as pesquisas que nós temos feito, ou pelo menos a tentativa de entender um pouco melhor o momento que estamos vivendo, e algumas ideias de pesquisa que nós estamos começando a rascunhar. Mas, antes disso, me permitam fazer aqui uma referência aos colegas que comigo eu também vou fazer uma abordagem disso, que eu acho que o momento agora, quando falamos de atualização de todo esse sistema, tem alguns colegas que trabalham comigo na comissão de juristas que foi instalada pelo Senado Federal para a atualização do Código Civil.
E alguns, e vários deles participam desse nosso evento aqui. O Ricardo Campos, que é o organizador e a quem eu agradeço a honra do convite, junto com o Rony, que idealizaram esse evento, que já vai para a 10ª edição, é isso, Rony? Eles, com todo o cuidado, tanto eles quanto a turma do apoio da escola, idealizaram um encontro muito rico, né? Nós estamos sendo testemunhas da qualidade das exposições, então eu quero cumprimentá-los por isso, mas tanto o Ricardo quanto o Noronha, que falou ontem, o Simão, que está aqui, as duas Lauras, né? A Chertel Mendes e a Laura Porto, todos eles integram comigo essa comissão e nós pretendemos discutir exatamente tudo que nós estamos falando aqui nesse seminário, é muito útil para nós. Também quero cumprimentar meu querido colega de Superior Tribunal de Justiça, um grande juiz, o ministro Ribeiro Dantas, também aqui o Ricardo Cueva, que nos honram ambos com a presença, dois expoentes, cada um na sua área de atuação, um no direito privado, outro no direito penal. Cumprimentar alguns colegas de magistratura, o desembargador Newton Ramos, do TRF1, o Cláudio Delorto, o Ricardo Couto, em nome deles, saudar todos os juízes do Rio que vieram participar desse encontro, os representantes do Legislativo, o senador Efraim, o deputado Hugo Mota, honrando o evento com a presença de todos. Bem, eu, como disse aqui, pretendo fazer uma exposição breve, rápida, porque eu optei pelo PowerPoint, nada obstante, no Brasil tem uma certa maldição do PowerPoint, que quem apresenta acaba sendo condenado a pagar a indenização. Eu mesmo já julguei alguns casos assim e acabei condenando na indenização, mas eu pretendo ser bastante breve, trazer pontualmente algumas ideias para a nossa reflexão e vou iniciar. Então, o professor Eduardo Lourenço, que faleceu recentemente, um professor português, né? Ele foi à Universidade de Coimbra e estudou bastante essa ideia da comunicação, né? Que, como disse a presidente Gisele, ela teve com o advento do telégrafo, no início do século, trouxe um texto seminal do Brandeis sobre o direito de estar a sós, o right to be alone, né? Um texto seminal sobre esse impacto da tecnologia, todo mundo aqui conhece o texto dele, deu origem a várias ideias sobre esse confronto tecnologia com as novas formas de convívio social, mas desde o telégrafo, passando pelo telefone, agora passou pela televisão, agora chegando a ideia das redes sociais. Ele, então, o professor Eduardo Lourenço, que estudou bastante essa evolução, quando surgiu a televisão, ele começou um debate muito grande sobre se a televisão iria deformar esse processo de informação, se iria causar, ou qual o impacto que ela iria trazer para o sistema de comunicação da humanidade. Não, está bem aqui, obrigado. Está bem, obrigado. E aí ele disse, olha, a televisão não é um novo império do mal, ele disse lá numa passagem que eu selecionei. Não é útil nem fácil distinguir nela uma boa ou má televisão. Que critérios para conceber isso? Mas é possível vivê-la como um desafio à nossa capacidade de discernimento, à essência de nossa liberdade, que não criou a TV para que ela nos devorasse. Ontem foi falado um pouco aqui, nesses dias tem sido falado, a tecnologia não é um império do mal, nem tampouco vai nos devorar,
nós temos é que nos adaptar a ela e procurar fazer com que ela seja a mais eficiente, né? Potencializá-la para a nossa utilidade, né? E nesse mundo de hoje, nessa nova dinâmica, nessa nova revolução, que também várias vezes é um truísmo repetir isso, mas a revolução que aconteceu foi a revolução na informação, né? na comunicação imediata, instantânea, com o advento desse processo exponencial de transformação da sociedade por conta da informação. O professor Castells, né, na Espanha, que cunhou essa ideia de sociedade da informação e que, na verdade, utiliza essa tecnologia da informação. Tem vários autores que estudam isso. Na Alemanha, temos o professor Taubner, né, tem o Balaguer também na Espanha, tem vários autores. No Brasil, temos duas especialistas aqui, a Laura Scherter estuda isso e fala de proteção de dados, a Laura Porto também. Nós temos vários, o próprio Ricardo Cueva presidiu uma comissão que tratou desse tema, apresentou uma contribuição importante, agora depois falou também de inteligência artificial. Enfim, nós temos estudos sobre isso no mundo todo e no Brasil em especial, por conta dessa lógica das redes integradas. E nessa sociedade da informação, que foi mencionado aqui, a transformação é informacional, conectada por diversas redes, mudaram a forma de vida em sociedade, mudaram a maneira de produção, tiveram impacto no capitalismo, tiveram impacto nas redes comerciais, né? Então, todo mundo acompanha isso com bastante entusiasmo, né? E apreensão também pelo que virá. Essas novas tecnologias, que são denominadas inovações disruptivas, né, como nanotecnologia, biologia sintética, genética, elas trazem uma perspectiva para o Poder Judiciário, e eu disse aqui que eu ia tentar enxergar isso por um sentido mais amplo. Eu deixei a parte notarial para os especialistas, eu procurei olhar por um ângulo mais de observador do Poder Judiciário e de quem trabalha com essas pesquisas, eu e o Sidney Gonzalez, e vou falar um pouquinho mais delas daqui a pouco, lá no Centro de Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, uma até em parceria com o Bachur, que está aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa pesquisa, Bachur, sobre como decide o Poder Judiciário a questão do controle de conteúdo nas redes sociais, mas essas inovações, elas têm inúmeras consequências para o Judiciário, que é o que eu quero efetivamente abordar aqui, pelo ângulo de quem está do lado de cá do balcão, né? Considerando que esse número, 2 bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões, 2 bilhões e meio, uns dizem que são 5 bilhões de pessoas conectadas pela internet, ou pelo menos com acesso da internet, considerando que nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, é extremamente, é um número forte, né, dizer que mais da metade está conectada com a rede mundial de computadores. E nesses avanços todos já tem algumas questões que vão chegando para o judiciário do mundo, e no caso brasileiro eu vou mencionar alguns poucos casos que nós estamos decidindo e em seguida falar um pouquinho dos desafios da Comissão do Código Civil. Por exemplo, a questão dos veículos não tripulados, né? A Uber cancelou um teste por conta de um acidente que aconteceu, se não me falha a memória, nos Estados Unidos. Isso foi parar numa corte, eles fizeram um acordo para evitar a demanda. Também veículo não tripulado, os drones, né? Também tem várias questões
nas cortes americanas que envolvem a utilização dos drones, né? Uma grande discussão que nós temos hoje também no Brasil, estendida para o Brasil, é a responsabilidade civil pela utilização da inteligência artificial, dos robôs, né? Inclusive, há quem sustente a personalidade jurídica para essa inteligência artificial. Já há alguns artigos discutindo esse tema, por conta justamente dos algoritmos, dessa responsabilidade civil, ora do programador, ora do fabricante, ora nós vamos ter aí uma construção da jurisprudência em torno desse tema, mas é preciso primeiro, a partir da regulação, verificar como isso vai ficar. E o metaverso, né, que também tem um potencial de criar aí um novo arranjo, tanto no plano dos negócios quanto no plano das relações sociais, ainda um mundo a ser descoberto. Apenas nesse elenco rápido de algum desses temas que o impacto da tecnologia nos traz, propaganda eleitoral com a disseminada fake news, né, com o que aconteceu na última eleição no Brasil. Eu acompanhei de perto, porque estava participando lá do Tribunal Eleitoral, acompanhamos tanto a propaganda eleitoral, quanto depois alguns julgamentos que fizeram precedentes importantes na Justiça Eleitoral, como foi o caso de constatar que ataques à urna eletrônica podem gerar inelegibilidade e cassação, a disseminação disso pode ocasionar cassação e inelegibilidade. Nós também construímos um precedente, o TSE construiu um precedente muito importante sobre a utilização do WhatsApp no processo eleitoral, quando ele difunde notícias falsas, né? Isso pode gerar também cassação da chapa. Nós também interagimos muito com as redes sociais para, numa decisão interessante, que ainda hoje é objeto de vários estudos na Justiça Eleitoral, que foi aquela de desmonetizar os canais das redes sociais que difundiam notícias falsas, né? Nós tivemos aí essa oportunidade de tratar desse tema lá no TSE, mas são questões novas que vão desafiando a nossa argúcia. A questão do spam, a questão da responsabilidade civil nas redes sociais, o marco civil da internet, todas elas já houve precedentes do STJ a respeito desse tema. Direito ao esquecimento, que também é um tema que vai, volta e meia, ele vem para ser estudado e debatido por conta da evolução da sociedade da informação. Uma outra questão que é muito interessante, que é essa do rompimento do vínculo entre o nome e o resultado da busca, né, chamado de desindexação. Teve um caso na terceira turma que tratou desse tema, mas ainda não há uma pacificação da matéria no âmbito do STJ. Por fim, eu acho que, em decorrência dessa nova dinâmica da sociedade da informação, da comunicação instantânea, vem o modelo de negócio disso tudo, né, que são essas economias chamadas de compartilhamento, né? As questões das plataformas de aluguel de imóveis já chegou para a nossa decisão, né? Aquela coisa de utilizar um sistema de aplicativo para alugar imóveis, né? Já se fala que a maior frota de táxis não tem um único veículo como propriedade, que é Uber e outras plataformas, né? Airbnb, que tem vários imóveis à disposição e propriedade nenhuma, né? Por isso que chama de economia de compartilhamento. Então, são vários temas
que são trazidos. E é nesse contexto que a comissão de juristas vai se debruçar sobre esse tema, né? É claro que nós temos um código bom, nós temos um código que trouxe princípios cuja base é a segurança jurídica, como o princípio da eticidade, como o princípio da operabilidade, como o princípio da boa-fé objetiva. Nós temos aí um código que teve um debate muito longo no parlamento, quase 30 anos. Depois, ele já tem 20 anos de vigência, são quase 50 anos. Se, pelo que eu falei aqui, nesses últimos 10 anos, a gente não perceber que a sociedade se transformou nesse período, é negar as evidências, e é por isso mesmo que a ideia é fazer uma atualização com segurança do que nós já temos de bom. Foram quase 60 mudanças nesse período de 20 anos, e tem outras tantas, mais de 50, para serem examinadas pela comissão. Então, o objetivo nosso, de alguns colegas integrantes dessa comissão, tem juristas de ponta, né, em diversas áreas do direito privado. Vamos nos debruçar sobre esse processo. A ideia, como disse o presidente Pacheco, é que nós possamos apresentar esses avanços. O Código Civil é uma roupa que é preciso crescer com o corpo que veste, dado o momento que nós estamos vivendo dessa transformação da sociedade. Eu coloquei aqui alguns pontos que as comissões, as subcomissões já estão analisando, que tem a ver, tudo tem a ver com a ideia central, Ricardo Campos, desse seminário, que é a tecnologia, a digitalização e a democracia num diálogo Brasil-Europa. Vários sistemas da Europa já foram atualizados, com essa mudança do sistema analógico para o sistema digital. Alguns códigos civis na América Latina e América do Norte vão sendo reformados, e agora chegou a nossa vez de estudar e entregar ao Parlamento um anteprojeto para isso. Eu listei alguns desses temas. Portadores de necessidade especiais e eventual incapacidade, como se medir isso, forma de disposição do próprio corpo, a doação de órgãos, né? Direito autoral e imagens por inteligência artificial. Tivemos agora uma propaganda no Brasil que gerou uma polêmica enorme, né? Com uma cantora que trouxe um novo arranjo para uma música pela inteligência artificial. Direito ao esquecimento, direito de laje, conceito de vizinhança, contratos e assinatura digital, fundos de investimento, novas formas societárias, título de crédito, novos horizontes da responsabilidade civil, sobretudo com esse advento da internet das coisas, né? Porque a revolução na comunicação e na informação impactou diretamente o processo industrial no mundo todo. E a China hoje e alguns outros países que avançaram nessa internet das coisas, né, já produzem, inclusive, prédios prontos, né, com o sistema de... Eu acho que essa vai ser um impacto enorme, né, quando esses plotters, essas impressoras que vão produzindo coisas, e não só papel, e não só tinta. Quando isso avançar, nós vamos dar um outro salto, uma outra revolução. Os novos arranjos familiares, nós vamos discutir isso na comissão, adoção por casais homoafetivos, embriões, barriga de aluguel, herdeiros e herança digital, eutanásia, conceito de morte física, né? Se é quando há a morte encefálica, ou se é a morte dos tecidos do corpo, o direito animal. Então, são vários temas que nós temos para discutir. Para encerrar, eu vou ver 3 pesquisas, muito brevemente, e uma outra pesquisa que nós estamos pensando aqui, a partir exatamente do que se debateu. Nós estamos pensando, eu, Sidney,
os colegas lá, lá do corpo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Pesquisas e Inovação sobre o Poder Judiciário, nós temos agora, na Corregedoria, e eu acho que esse é o único ponto que eu vou abordar, a Carolina trabalha lá com a gente montando esse sistema, o SERP, né, que é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, talvez o grande desafio que trouxe a Lei 14.382, de montar a interoperabilidade de todo o sistema registral brasileiro, interagindo com os notários, interagindo com os registradores, fazendo com que haja, nesse ponto, um jogo do ganha-ganha, o público ganha, o notário ganha, o registrador ganha, o serviço público ganha, com um sistema ágil e interoperável, né, onde nós, exatamente nesse momento, digo eu, um grande desafio para as corregedorias e para a Corregedoria Nacional, que é verificar aí as formas de cadastro, as assinaturas, os serviços que vão estar disponibilizados, a confiabilidade do sistema. Interoperar esse sistema e vai nos colocar numa posição de destaque no mundo todo. Eu tenho certeza que todos que participam disso vão querer ter essa participação por conta dos avanços que isso representa. Então, dentro dessa ideia, Sidney, nós estamos começando a desenhar uma pesquisa envolvendo esse tema, né, dos sistemas que estão funcionando, do e-notariado, que nos apresentou aqui a presidente Gisele, e o diálogo disso com os negócios jurídicos, né? Como o judiciário vem analisando esses negócios jurídicos. Se mantém, quais as causas de anulação, quais os aspectos que isso vem sendo apreciado pelo judiciário. Então, quais as ferramentas tecnológicas utilizadas pelos diversos sistemas de notariado no Brasil. Essa é uma pesquisa que nós estamos começando a desenhar agora sobre esse tema. Independente disso, nós realizamos 3, e eu vou ficar nessas 3 de maneira muito objetiva, para que a gente possa ter a dimensão desse diálogo, né? Avanço tecnológico e utilização dessas ferramentas pelo judiciário, potencializada com a pandemia. Essa primeira pesquisa sobre a inteligência artificial no Poder Judiciário, a tecnologia aplicada à gestão, nós analisamos todos os tribunais, todas as ferramentas disponíveis para o uso da inteligência artificial nos tribunais, e nós constatamos que, realmente, boa parte dos tribunais brasileiros já utilizam, de uma maneira ou de outra, a ferramenta da inteligência artificial. Tanto o CNJ, quanto 44 tribunais, dentre eles o Supremo, o STJ, o TST, tribunais regionais federais, tribunais de justiça, TRTs, 64 foram as ferramentas utilizadas por esses tribunais. Houve, para nossa surpresa, um decréscimo no ano de 2022. A grande maioria dos sistemas, das iniciativas implantadas, foi realmente no período da pandemia. Depois, houve um decréscimo de iniciativas nessa área. E ali também a gente fez uma pesquisa sobre quais as regiões que mais desenvolveram esse tema. Curiosamente, Centro-Oeste e Sul foram as que mais desenvolveram ferramentas, não Sul e Sudeste, né, como normalmente se imaginaria. Dentro dessa utilização da inteligência artificial, nós separamos em 4 grupos, para saber quais as ferramentas utilizadas. O primeiro grupo utiliza esses sistemas como atividade meio do judiciário, para controle de orçamento, para agilizar sistemas administrativos,
controles disciplinares. Só 3 estão nesse primeiro grupo. No segundo grupo, que é a grande maioria, utiliza o sistema de inteligência artificial para a atividade fim, mas longe ainda de se imaginar um juiz robô ou alguém que possa fazer, às vezes, do próprio magistrado, porque no segundo grupo, que concentra, como a gente vê aqui, a grande maioria das iniciativas, é utilizada a inteligência artificial apenas para uma forma de triagem dos processos, separação por grupos de petição inicial. É uma ferramenta útil, mas ainda muito aquém do que se pode produzir para auxiliar o trabalho. No terceiro grupo, aí sim, um suporte para a elaboração de peças, de decisões, minutas de decisões, com base em repetição, que é o que se tem até hoje na inteligência artificial, são só 7 desses sistemas, né? Então, dentre todos, vejam que ainda é potencialmente pouco utilizado para essa finalidade. E para o sistema de consensualidade, aí são pouquíssimas as ferramentas que se utiliza para fins de se tentar um potencial concerto de acordos de vontade. A segunda pesquisa, prometo que já vou encerrando por aqui, são 3 só, a segunda pesquisa diz respeito a uma parceria com o Jus Brasil, aqui está o Bachur, com a AMB e com o IDP também, onde nós, da Fundação e todos esses parceiros, fizemos um exame nos 60 recursos especiais que tratam dessa matéria de como há, por parte do Judiciário, moderação de conteúdo das plataformas. Ontem discutíamos com o pessoal das plataformas aqui, eu ainda acho que a autorregulação ela deveria ser o dever de casa das plataformas, ainda deixa muito a desejar. Eu vi isso lá quando passei pelo TSE, está aqui o Caputo, que também passou por lá, sabe o quanto é importante para a propaganda eleitoral esse sistema de controle. E lá, quando a gente fazia reuniões com as plataformas, eu ainda via muito tímida essa moderação. E conversando ontem com a representante da Meta, ela me dizia que, enquanto não tiver uma regulação, ainda que parcial, fica difícil avançar na autorregulação, uma espécie do que aconteceu lá com o CONAR nas propagandas, né? uma autorreferência, uma autocontenção, que seria ideal junto com a regulação e junto com o Poder Judiciário moderando esse conteúdo quando os outros meios não vingarem. Mas, enquanto isso, a gente analisou, ainda sob o prisma do Marco Civil da Internet, essa moderação de conteúdo e como o STJ vem decidindo essa questão. Nós analisamos aí as decisões das turmas mais importantes do STJ, 3ª e 4ª turma, e da natureza mista, exploratória, quantitativa e qualitativa dessas decisões. E nessas plataformas, são bilhões de usuários, eu já vou para o ponto que interessa. O fundamento do pedido, na maioria das vezes, é dano à imagem, 63%, discurso de ódio, 15%, pornografia de vingança, 13%, e direito autoral, 4%. Nesses pedidos, né, na grande maioria, é de retirada de conteúdo com mais indenização, nos recursos que a gente analisou. Cerca de 63% das decisões estipularam uma obrigação de fazer, como a retirada do conteúdo, que é o grosso, né? O grosso dos pedidos judiciais na moderação de conteúdo é para retirar o conteúdo.
e aqui vem um ponto importante, só em pouquíssimos casos houve retirada prévia por parte da plataforma. Ou seja, não se faz o dever de casa com moderação prévia de conteúdo. E a última pesquisa que eu quero referir é essa solução de conflitos online, né? Nós fizemos uma análise quais os tribunais que possuem esse CIREC, que é um sistema de realização, de mediação, conciliação por meio de plataformas, né? Onde nós analisamos cada um desses sistemas e constatamos que ele ainda é muito incipiente na maioria dos tribunais. Ontem nós distribuímos aqui, por generosidade do Rony e do Ricardo, as nossas pesquisas. Quem ainda tiver interesse em dar uma olhada sobre elas, pode pegar tanto o QR Code quanto acessar o nosso site, né, cujo domínio eu vou apresentar já já. Mas eu já falei demais, eu quero ver se encerro aqui. São 3 pesquisas que apenas dão o exemplo do que nós estamos fazendo e o desenho de uma 4ª pesquisa que eu espero contar com a participação do pessoal que gere o sistema, sistema registral e notarial no Brasil, para nós analisarmos juntos a funcionalidade, a eficiência, a eficácia, por um órgão imparcial, porque fazer isso pelo CNJ, eu acho que fica oficial demais, né? A gente precisa de um terceiro, com pesquisadores isentos, para poder analisar melhor esse tema, que aqui é o objeto principal do nosso painel Fé Pública e atividade dos cartórios. Mas eu quero encerrar aqui a nossa participação, já que estamos na terra do Goethe, né? Como fez o Simão ontem, relembrando o Fausto, a obra-prima dele, né? onde ele faz um apanhado das virtudes e das negações humanas, né? Com a vaidade, a luxúria, a ira, o orgulho, naquele diálogo, muitas vezes até quase cáustico ou irônico, que se desenvolve com o diabo, né? Mefistófeles. É muito interessante a obra, vale a pena reler várias vezes, porque, apesar de escrita no século XVI, ela é bastante atual com o sistema de redes sociais hoje, onde tem tudo isso permeando ali, futrica, mentira, fake news, tem tudo ali que o Fausto, nos diálogos, pôde traduzir bem. E, no final, ele nos dá a advertência, que eu acho que é a mais importante de um seminário como esse, né, que ajuda a construir soluções. Ele diz: o que se ignora é o que mais falta faz, e o que se sabe, bem algum nos traz. Obrigado. Muito obrigado pela brilhante palestra, ministro, apresentando diversas pesquisas, com a sua, apesar de sua vida tão atarefada, a sua imensa disposição para colaborar para a solução dos problemas do Brasil, nas seus mais variados matizes, e são muitos, né, ministro? Bem, eu só posso agradecer imensamente a palestra proferida com um final tão brilhante. Eu preciso, antes de encerrar esse painel, entregar o certificado de participação, aliás, certificados muito bonitos. Bem, muito obrigado a todos os palestrantes. Antes de encerrar, eu quero mais uma vez parabenizar o Rony Prois pela Escola Superior da Advocacia, o Ricardo Campos, o Sidney, que nos lidera na organização do Seminário de Lisboa, sabe o quão difícil é organizar um seminário, e no último dia deste seminário aqui de Frankfurt, a gente já pode dizer que é um sucesso absoluto. Parabenizo a organização. Muito obrigado a todos. A gente tem um brevíssimo coffee break antes de começar o próximo painel. Um abraço.